Fala galera, começando mais um Dirigindo Empresas, como vocês bem sabem, agradecendo todo mundo que está acompanhando o nosso canal, trazendo essa audiência bacana, comentando bastante. Para quem não é do canal, chegou aqui de primeira, se inscreve aí, compartilha, aquela ladainha toda que todo cara que tem podcast e YouTube fala e blá 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 blá. Bom, vamos direto para os patrocinadores, a gente já volta. Se você não mensura, não gerencia. A sede Zinguini te ajuda a trazer indicadores e metas, conectando com o financeiro. Já imaginou ter controle da sua produção, seus processos, de layout e de toda a sua documentação? Una tudo isso através dos nossos procedimentos e sinta a diferença no bolso. Chame nosso amigo Renan através dos links na bio que ele te ajuda. Venda Simples. Ensinamos vendas para pessoas e empresas. Somos uma consultoria apaixonada em vendas e somos especializados para estruturar seu setor comercial. Fale com o Vinícius nos links na bio e aprenda a vender cada vez mais. Já pensou em ter sua empresa nos melhores endereços do Brasil? Não perca mais tempo e energia com a burocracia. Escritório Virtual Brasil. Juntos, construiremos um futuro de sucesso para o seu negócio. Você teve a ideia? A gente ajuda a fazer dar certo. W Suzuki Consultoria. Quer levar sua empresa para outro patamar? Conheça nosso plano de 5 anos em 5 meses para levar sua empresa para outro estágio. Vamos te auxiliar a estruturar os setores da empresa, fazendo com que tudo funcione de forma bem encaixada e trabalhada para que você cresça cada vez mais. Quem disse que a autoridade não pode ser cativante, segura, criativa e bem-humorada? Precisando de uma locução para divulgar o seu negócio? De serviços de dublagem ou voice-over para traduzir algo para nossa língua? De voz original para sua animação? Ou narração para o seu audiolivro, documentário ou qualquer outro projeto? Contrate eu mesma! Sou a Hannah Cooper, profissional da voz. A sua empresa precisa impactar, transmitir uma ideia, uma missão, um DNA. Vamos fazer isso juntos da melhor forma possível? Meus contatos também estão no link na bio. Bom, agora eu vou mostrar uma pessoa que vocês não estão preparados para isso. Uma pessoa colorida. Sim, chega de pessoas escuras, apagadas aqui nesse podcast, que nem eu, que toda vez estou de camiseta preta. É a nossa amiga Jéssica. Sim. Jéssica, né? De verdade. Olá, Jéssica. Obrigada, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou bem nervosa e ansiosa, mas empolgada. Não foi bem um convite, né, galera? Foi tipo uma ameaça, assim, né? Tipo, ou você vem ou nunca mais falo com você. Cara, a Jéssica, pra quem não sabe, vai saber agora, né? Mas é a moça das bexigas. Bexiga. Para quem tem mais contato comigo pessoalmente, sabe quando eu falo, teve uma empresa de São Caetano que vendia balão e não sei o que, não sei o que. Então, ela representando essa empresa, que é a Palomar Balões. A gente vai falar um pouco da Palomar, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente falar muito sobre a Jéssica, porque ela representa uma camada de mulheres, de pessoas, de empreendedores que lutam diariamente, né? É muito do que a gente fala aqui no podcast, né? De um empreendedor de verdade, aquele que sofre, né? Aquele que se enriqueceu foi lutando muito, aqueles que não enriqueceram, tá tudo certo, estamos lutando todos os dias e tendo conquistas, e eu acredito que você representa muito essa classe. Obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz, estou muito empolgado. Também estou. Tá? Então vamos lá. Quer contar um pouco de como a gente se conheceu? Pode ser, vou tentar ser breve e do que eu lembro na minha mente, assim. A gente recebeu um e-mail, né? Na época você estava no Sebrae. Isso. E aí, a gente tem um projeto aqui, escolhemos a sua empresa, vocês querem receber uma visita e tal. Eu falei, não sei, tava aquela fase, né, que a empresa não tá na melhor fase possível. Eu falei, beleza. Aí eu falei que esse dia tem várias coisas na minha vida que eu nunca esqueço. E eu nunca esqueço, a gente levantando a porta, né, de ferro. A gente marcou com você antes do expediente.
Aí você entrou, eu pensei, cara, impossível que esse cara vai falar alguma coisa que vai ajudar a gente. Tipo, eu fiquei assim, falei, não Que é bom saber possível. isso. E aí, desde então, acho que foi... acredito muito em, né, Deus, energia, essas coisas que mandou você, que mudou a história da Palomar e, sempre te falo isso, mudou a minha história também, porque eram alguns conselhos, algumas briguinhas leves, assim, algumas puxadas de orelha, assim, mas que sempre, assim, eu sempre comento isso. Você falava as coisas pra gente, naquele momento eu discordava muito, mas aí depois eu refleti e falava, cara, faz sentido. Então, desde ali a gente conseguiu crescer, né? Assim, não só a empresa, mas eu também, né? Com as suas dicas, tudo isso. E a gente foi seguindo muito dos seus conselhos. Pode ser que naquele momento, né? Não sei se você tem essa percepção, parecia que a gente não queria fazer nada do que você falava. Mas a gente precisava... acho que todo empreendedor tem isso. Precisava digerir o que estava acontecendo para tomar uma atitude que é muito difícil mudar, né? Não é fácil porque a gente não faz o que faz muitas vezes de propósito. Até o que a gente faz certo, muitas vezes a gente não faz de propósito. Tanto é que a gente nem consegue acertar de novo às vezes, né? A gente faz porque vai sendo um caminho natural, alguma coisa nesse sentido. Então mudar alguma coisa na empresa significa mudar um hábito seu, né? Como ser humano. E acho que é disso que se trata, né? Sim. E aproveitando, né, que a gente está comentando de coisas daquela época, né? Acho que isso eu comentei com você já, mas tinha coisas que eu falava e aí eu vinha pro carro depois da reunião e falava assim, meu... É coisa tão difícil, duro de falar, eu tô vendo de maneira clara, mas é difícil falar, né? E, não sei, dá uma sensação de que, pô, você é o dono da verdade e a pessoa tem que ouvir. E a ideia nunca era essa, né? Eu chegava no cavalo pra caramba e falava, bom, vamos torcer pra eu ter acertado o tom, né? E teve umas 2 vezes que eu fui na tua empresa naquela época que eu já tava imaginando. Eu falei, com certeza eu vou parar na ouvidoria do Sebrae. Tem reclamação minha, certeza. Ainda bem que vocês não acharam o telefone. Não, na verdade acho que a gente descobriu qual que era a linguagem que a nossa empresa funcionava, entendeu? Então, tipo, eu falo muito isso. A gente nunca, nossa empresa, né? A gente nunca vai aprender nas coisas muito tranquilas. São nas águas mais fortes, nos socos mais fortes que a gente vai aprender. Não adianta, não, mas é que eu acho, falar com a gente mais assim e tal. E até por isso que, assim, acho que é importante a gente falar também que eu comecei a indicar o seu trabalho por conta disso. Eu falei, gente, olha, eu indico, mas eu tô falando, não vai esperar que ele não vai passar a mão na sua cabeça, ele vai te falar a real. Então, acho que essa postura a gente descobriu como é que é a linguagem da Palomar para ter alguma mudança, sabe? Legal. Mas uma coisa que você comentou, mas não parecia que vocês não estavam querendo fazer as coisas. Vocês sempre foram muitos questionadores, né? Você é muito questionadora. Né? Mas essa é logo mais a gente vai falar de terapia, porque vai ser inevitável chegar nesse assunto aqui, mas o auge de uma evolução do conhecimento é o questionamento. Né? O ponto é questionar, talvez na quantidade certa, no momento certo, mas fazer com que vocês questionassem o que vocês estavam fazendo, né? Gerando até, de repente, uma intriga de vez em quando ali, para gerar um resultado diferente, uma visão diferente da empresa, foi o que fez vocês mudarem muito. Total. E o que foi acumulando foi um monte de bronquinhas assim que foram se acumulando e por alguns meses parece que não estava surtindo tanto efeito. Mas em algum momento, teve momentos até que eu já não estava, né, acompanhando vocês e as coisas foram acontecendo de maneira mais rápida. Como se tivesse acumulado tudo e meio que, agora fez sentido, né? Pá, Sim, vamos fazer. Total, foi exatamente isso que você falou. A gente... essa parte do questionar, a gente colocou um limite até quando questionar tal coisa. Então, assim, tem coisas que elas vão acontecer e tentar achar respostas para tudo a gente não vai conseguir. Sim. Então, para as 2, 3 perguntas principais, a gente tem a resposta, então a gente vai naquilo. Porque você tentar... esse exercício de a gente se questionar demais, eu descobri que é muito exaustivo para mim. Isso, cansa. Entendeu? Fica muito, a gente não vai, a gente pode ir até o fundo do poço, mas a gente vai descobrir o fundo do fundo, porque são muitas perguntas pra gente tentar descobrir a resposta, sabe? E aí o outro ponto realmente, você sempre me indicou pra todo mundo, assim, você tava no caixa do supermercado, falava, nossa, esse mercado tá meio caidinho, né? Aí você falava com a pessoa do caixa já. Aí quando vinha a pessoa
no WhatsApp aqui da empresa, né? Aí eu já, como W Suzuki Consultoria, já não estava sobre a alça do Sebrae, né? Aí eu falava assim, quem que te indicou? Ah, foi a Jéssica. Eu falei, olha, então deixa eu deixar claro uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com a indicação da Jéssica, porque assim, eles só estão onde estão porque eles fizeram. Então se você não fizer, não vai adiantar nada. Então eu não vou fazer milagre, tá? Os caras fazem. Né? Então vocês fizeram muito, não foi fácil, né? Uma luta muito grande, mudou até a estrutura familiar ali, né? Mas vocês fizeram muitas coisas, né? Muitas. Então, eu sempre dava essa observação. Eu falo, não vai esperar o resultado da Jéssica lá sem fazer que nem eles fizeram, porque não vai dar certo. Né? Mas até, uma vez eu acho que eu comentei isso com você. A gente só consegue ter a percepção de crescimento, eu não tô falando nem financeiro, é de processo, que você sempre conversou sobre isso, quando a gente consegue ter essa percepção real. Então, quando eu te indicava, porque eu vi aquilo funcionar na minha empresa, entendeu? E assim, não é milagre, não é uma coisa rápida. É uma coisa que eu falei pra você, eu falei, cara, indico porque assim, vai funcionar, mas você tem que fazer. Então assim, algumas pessoas até indiquei, não seguiram, porque às vezes não é a linguagem que a pessoa está apta pra ouvir, sim, né? Sim. Então assim, se vem muito, é isso que eu falei, a linguagem da minha empresa se você vê... Se é muito leve. Não adianta, porque a gente só aprende se... Não, fala logo que a gente já vai questionar e já vai tentar arrumar. Então, acho que é muito disso que faz a diferença no dia a dia, e por isso que eu indico, eu falo, cara... Tem mudança, e pode ser que seja uma micro mudança, mas que ajuda num todo, sabe? E uma coisa que eu acho muito bacana, acredito que você também, você olhando para trás hoje, parece que tem coisas que são muito óbvias hoje. Né? Tem até um livro que fala tudo é óbvio quando já sabe a resposta. Né? Então, agora que a gente já sabe a resposta, tudo parece óbvio. Mas tem umas coisas que me encantam, por exemplo, a sua própria forma de se vestir agora, a sua nova personalidade, né, que você adotou, a maquiagem, o corte de cabelo e tudo mais. Hoje parece muito óbvio que cairia nesse formato do que era anterior. Então você estava falando, antes da gente conversar aqui, começar, né, de vídeos anteriores. Eu tenho um videozinho que a gente gravou na primeira mudança que você fez na loja, que ainda era loja física, e você tava com o cabelão comprido, solto, assim, você não tava colorida, você já tinha umas bolsas, umas coisas meio da moda, acho que até por ter feito faculdade, né, tal, mas você não utilizava muito, né, você tava bem apagadinha, assim, né, no momento, hoje eu sei que era de dúvidas, né, tal. E aí, à medida que a empresa foi mudando, você foi se acendendo de uma maneira, né? A autoestima foi vindo junto, a forma valente de ser, né? E uma coisa que eu acho legal, e aí sim eu encaro como uma habilidade minha, é conseguir enxergar não que eu sabia que ia chegar e você ia ficar assim... Né? Ou falava antes. Falasse, né? Mas eu olhava e falava assim, cara, tem uma luzona ali colorida que tá dentro, né, dela que vai acender. E a gente conseguia ver isso através da decoração da loja. A loja sempre foi colorida, né? Na época você ainda estava na produção dos balões, e os balões eram sempre muito criativos, coloridos, apesar de você não se orgulhar tanto mais da qualidade deles, né? Porque você evoluiu bastante, mas sempre foi muito colorido, né? Trabalhou muito essa parte. E aí eu ficava olhando e falei, cara, tem alguma coisa estranha. À medida que você foi se iluminando aí, foi criando mais consciência, foi, putz, olha que legal, acho que tá começando a aparecer aquilo que eu tava imaginando. Essa visão é exatamente o que aconteceu comigo. Acho que isso foi, certeza, isso foi em 2018, né, quando a gente teve aquela mudança de chave, de focar no que a gente queria, que eram os balões, só que com a insegurança que eu tinha, eu transparecia para a empresa, então eu não tava 100% focada ou dedicada naquilo. Então, assim, eu falei, cara, vou me escolher Tava indo, aqui. né? Tava indo, entendeu? Então, conforme... eu uso sempre essa frase, a minha empresa mudou porque eu mudei. Né? Então, não adianta a Jéssica de 2018, não que eu me envergonhe, mas eu falo, não precisava de tanta timidez, tanta insegurança. Mas eu agradeço a essa Jéssica porque aquela humildade excessiva, que até um dia você falou, cara, você é muito humilde, não precisa de tudo isso. Tipo, não precisa usar isso muitas vezes. Então... essa evolução não é só você comenta, tipo, várias pessoas comentam, nossa, como você tá diferente e tal. Então eu acredito que a Palomar mudou porque eu também mudei drasticamente. Total. Mudou muito. E
Teve uma coisa que você só me contou depois de um tempo, né? Você estava falando de quando a gente se conheceu, né? Acho que passou uns 6, 8 meses, sei lá. Um dia você e a Marta, acho que também puxou de canto assim e falou, olha, a gente nunca falou isso pra você, mas naquele dia que você apareceu aqui com o projetinho do Sebrae pra ajudar a gente tinha decidido naquele mês, ou naquela semana, que vocês iam fechar a porta, né? E alguns meses depois, e eu não sabia de nada disso, né? A gente foi tentando ajustar do jeito que dava, aí a empresa tinha conseguido crescer um pouquinho do faturamento, né? Tava começando a melhorar. Aí na hora que você contou essa história, meu olho já começou a pular, assim, eu falei, meu Deus do céu! Foi exatamente isso. A gente estava decidida a fechar, porque acho que é muito difícil pra gente que tem empresa, né? Você sabe disso, Sim. a gente admitir que não dá mais. A gente já tentou de tudo, a gente já colocou dinheiro, a gente já colocou... Hoje eu consigo ter essa análise melhor, a gente coloca o tempo, quer dizer, vale muito mais do que o dinheiro. Né? Então a gente tentava de tudo, parecia que nada dava certo, era ideia nova atrás de ideia nova, mas a gente não sabia por que estava criando, sabe? Lembra? Era tudo... Tinha muita ideia. É muita ideia e aquele... Até o nosso produto, assim, balão, não era tão famoso assim no Brasil, não tinha muito curso, a gente também não tinha investimento, né, verba para investir naquilo. Mas a gente estava decidido, então assim, foi realmente uma luz no fim do túnel. Então assim, ou a gente vai agarrar essa oportunidade e vamos fazer dar certo. Se não der, né, tentamos, assim, né? Pelo menos a gente tentou. Sim. Então a gente tem várias essas mudanças de chave na nossa empresa que a gente conseguiu entender que assim, quando você entrou lá e veio uma visão que eu falei assim, que a nossa linguagem funciona um pouco mais pesado, é que naquele momento, Wagner, a gente não precisava de elogio. Ah, nosso produto de vocês é bom. Ah, vocês atendem bem. A gente precisava, tipo assim, cara, precisa de coisa mais forte que isso. Só amaciar não era suficiente pra gente, Sim. entendeu? Então precisava de coisa mais... Como você chegou, tipo assim, gente, a situação é essa. E aí, vamos fazer... Você lembra, uma vez você comentou, a gente ficava muito tempo falando de coisas que eram... Hoje eu enxergo, como você falou, que eram pequenas perto do que a gente, né, vive hoje com mais sabedoria. Sim. Então, acho que isso foi importante pra gente entender que ali a gente precisava ter essa mudança mesmo. É, legal, cara. E é bom porque hoje a gente acaba sendo mais colega do que... Colega no sentido no profissional, né? A gente já é amigo pessoal aí, mas a gente acaba virando mais colega empresário do que a relação consultor e empresário, né? Um tempo atrás você me mandou uma mensagem e falou assim, Wagner, eu preciso te dar um feedback e tal, não sei o quê. Eu falei, puta, ótimo, porque eu sei que ela vai falar a verdade. E aí você jogou real assim, cara, aquilo me fez uma reflexão, e eu acho que eu nem comentei com você. Nem era esse o objetivo, eu sei, mas como eu tenho essa questão de se a pessoa... É muito difícil a gente falar o que é a tal da verdade nossa para alguém que a gente gosta. Que é o que eu falei de quando eu ficava no carro e falava, puta, eu falei aquilo, mas se eu pudesse, eu gostaria de nem ter que falar. E eu imagino que foi mais ou menos nesse sentido que soou pra você, né? Tipo, vou falar, mas vou falar porque eu gosto dele. Foi difícil. E a crítica bateu muito forte e era difícil pra mim também conciliar, mas aí no dia seguinte, eu sentei e falei assim, é o seguinte, tivemos um feedback, é de cliente e é um cliente que eu me importo. Porque se fosse um que eu não me importo, eu ia falar assim, dane-se, né? E falamos, a partir de agora, em cima desse questionamento, vamos rever os métodos daqui. No final, eu nem sei se eu consegui solucionar esse problema. E nem sei se precisava ser solucionado. Mas essa chaminha, esse questionamento que você me levantou, e aí é um feedback do feedback, né? No evento que teve semana passada na minha empresa, eu apresentei as novas consultorias. A gente criou uma metodologia para cada, então são 5. Dentro de cada metodologia tem um peso. E um peso da mão, do tipo, aqui é o que você falou, aqui a gente tá bronca pra caramba, aqui a gente amacia um pouco, aqui a gente é colega e aqui a gente é só conselheiro. E aqui tem muito do Wagner, aqui tem pouco do Wagner, aqui tem mais da equipe e tal. E tem uns checkpoints de valorizar também as conquistas do cliente. Tipo, pô, não é só bronca também, é tipo, pô, você chegou aqui, parabéns, né? Sim. A ponto até de a gente, em algum momento, a gente pensa até de ter um tipo de premiação, um troféu, pra marcar, falar, ó, parabéns, você fez um checkpoint aqui. E eu, como consultoria, eu consigo enxergar e eu preciso te passar isso. Então, olha que legal, né? Eu quis situar isso na questão da maturidade que você chegou como empresária, que um negócio que foi
provavelmente difícil, né, para você falar, eu ouvi, absorvi, trouxe para cá, e isso já mudou a minha empresa. Vai mudar a forma que eu vejo os negócios, vai mudar a forma que eu faço negócios, em cima de quê? De alguém que conheceu o Wagner antes mesmo de GW Suzuki. Sim, Né? foi difícil pra mim, não vou mentir. Eu falei, cara, eu preciso falar, mas assim, tem aquela coisa, tipo, acho que eu tenho medo de magoar, vou tentar usar as melhores palavras, porque de repente a gente acaba falando um monte de besteira, então eu queria falar, mas assim, não era nada pessoal. Era Sim, o áudio ficou enorme. Ficou, eu falei, beleza. Aí eu tentava ouvir o áudio de novo, eu falei, não, tá tudo bem, foi ótimo. Aí quando você respondeu, eu falei, gente, ainda bem que ele entendeu, porque, nossa, imagina, tipo, cara, acho que não tem nada... Claro, poderia você falar, Jéssica, não tem nada a ver. Mas a minha intenção foi realmente essa. Eu falei, cara, eu conheço a sua história desde 2018, lá que você entrou na nossa empresa. Então, assim, falei, isso aqui acho que você poderia fazer isso, tal, enfim. Então, dessa mudança até de maturidade minha, de me saber comunicar. Não sair, também. tipo, falando um monte de groselha. Não, porque eu acho Você que podia ter xingado, por exemplo. acho que você deveria fazer aquilo. Não, eu não sei da realidade da sua empresa. Claro, a gente acompanha a sua empresa, acompanha a nossa, acompanha várias. Mas o que tá lá mesmo foi o que você falou. Você ficou lá com a gente depois de 2, 3 meses, você descobriu que o buraco era muito mais embaixo. Entendeu? Sim. Então, porque é muito difícil também admitir que, cara, a gente tenta de tudo. É que nem o feedback. Eu falei, cara, eu vou mandar, porque eu acho que, assim, ele conhece a nossa história. Então, ele precisa saber que, assim, olha, acho que você, né, poderia fazer assim, poderia fazer assado. Mas foi difícil, mas eu fiquei muito feliz. Depois eu falei, ele entendeu exatamente onde eu quis chegar. Não levou pro pessoal, porque ali, no caso, nem era pessoal. Não ficou, mas poderia soar, eu entendo que é isso. Sim, exatamente. Então... Mas e aí já foi um sinal para mim, que assim que você mandou, eu ouvi, eu já respondi, mas eu fiquei filosofando do dia, assim, né? Eu falei, cara, olha que nível que ela chegou, que louco, né, cara, dela conseguir enxergar dessa forma. E você olhou a minha consultoria como um business. Então, naquele momento, você me deu consultoria. Falou assim, ó, eu tô falando como cliente. Sim. Mas só para você ficar esperto, essa aqui é um caminho que eu tô vendo. Né? E eu também fiquei um pouco orgulhoso de mim, porque é muito comum a gente se apaixonar muito pelo nosso produto. Né? E a gente debatia muito sobre a Palomar, Sim, né? De tipo... Eu ia falar de outras coisas, você falava do balão, né? Falava, não, mas e esse negócio da festa? Não, mas o balão, pô, mas eu só falo de balão, né? No final, o balão que salvou mesmo, né? Tinha que falar, de verdade. Mas eu sempre fico com esse medo, né, de me apaixonar demais pelo meu próprio negócio. E dentro da metodologia de inovação, que é o conceito que me rege como profissional, exige você ouvir abertamente o cliente. É um trabalho que eu forcei vocês a fazerem naquela época, que ajudou a descobrir a questão da emoção conectada com o físico, né, com o balão. E aí eu pensei, cara, é duro ouvir, mas eu não preciso nem concordar ou não, eu preciso ouvir e absorver, porque se eu tô pregando essa questão, como é que eu não vou seguir, né? Isso é muito contraditório, né? Então eu achei... Rolou muita coisa. Em cima desse papo rolou uma percepção do amadurecimento da Jéssica, da Palomar, né? Porque foi uma questão conectada ao amadurecimento da Palomar, uma maturidade da minha empresa, minha. Então, é um negócio muito legal, assim, de viver. Não é fácil, né? Passar, mas eu tô dando um feedback ao vivo aqui, né? Mas eu fui feliz que tenha dado certo, assim, que eu tenha conseguido transmitir a mensagem que eu queria. Sim. Porque lembro lá atrás, agora você estava falando, eu tava lembrando que a gente tem que pensar, né, a gente como empreendedor, que importa o nosso cliente. Não é fácil ouvir reclamação ou feedback, né, que não seja o mais positivo possível, mas acredito que com essas mensagens ou até reclamações a gente consegue, cara, de repente assim, o balão não é a melhor coisa do mundo não, né? Tem alguma coisinha aqui, né? Entendeu? Então acho que é importante, e esse amadurecimento acontece porque antigamente as reclamações que a gente tinha, cara, você sabe, era um martírio, a gente levava pro pessoal e não sei o que a gente queria se autoafirmar em cima de uma coisa que era pequena. Então hoje a gente entende que assim, são emoções que as pessoas transmitem, várias coisas, até eu quando eu te mandei um áudio, né? Então eu tenho que estar assim, calma, plena, paciente para não transmitir além do que eu queria falar, né? Pra de repente não soe como errado, entendeu? E eu vou incluir também o Guilherme, né? O seu marido nessa brincadeira, porque
boa parte da percepção veio do Guilherme. Porque a Jéssica me conhece há bastante tempo. O Guilherme, eu conhecia ele de bastidor ali, né? Às vezes eu chegava na loja lá e tava consertando alguma coisa, mas ele ainda tava no ramo de turismo, como CLT. E o Guilherme como funcionário da própria empresa, depois o Guilherme como sócio, depois o Guilherme como gestor. Então ele está tendo várias etapas novas dentro dele que eu estou um pouco mais distante, né? A gente tinha mais contato anteriormente, né? Então o feedback também dele vale muito por causa dessa percepção, né? Porque ele está num momento diferente do seu, né? E não é melhor nem pior, é um outro momento. E ele tem essa visão mais aguçada, né? E aí, provavelmente ele conversou com você e você juntou o Lé com o Cré e falou assim, putz, faz sentido. Total. E você foi a porta-voz disso, mas eu tenho certeza que isso tem muito da percepção dele, né? Do papo que eu levei com ele também. Teve uma das consultorias que foi só com ele, né? Que era da planilha. Então, são feedbacks ótimos, assim, né? E é uma coisa, agora, mudando um pouquinho o rumo da conversa, né? Tem uma parte interessante que eu vejo dessa conexão entre empresas, nessa amizade que acaba virando naturalmente. Tem o Michel da Jardins, né, que é a casa de construção, acho que até comprou algumas coisas de você já, né? Ele sempre comenta, fala, cara, é muito legal ver a evolução da minha empresa e ver a evolução da sua e a gente olhar os tempos de cada uma, né? Porque não é porque eu sou consultor que minha empresa é maior que a de todo mundo, é o contrário, até a minha, em proporção, é sempre menor do que a dos meus clientes, né? E cada um tem uma fase, né? Então, vocês me viram numa fase em que nem escritório eu tinha, né? Aí, em algum momento, o meu escritório era um negócio bem improvisado, assim, emprestado ali, né? Num espaço que eu estava tentando transformar num coworking. Em algum outro momento vocês foram, eu já estava com uma sala, mas era só eu. Hoje eu tenho a sala com a equipe. E aí você começa a ver também essa mudança, né? Por isso você consegue ter esse raio-x para dar uma orientação para mim, que fala assim, olha, antes tinha o Wagner que era só o Wagner e um tablet, e tem o Wagner com a equipe, né? Então assim, não dá para ser a mesma pessoa, você tem que evoluir, irmão. Exatamente, né? Exatamente. E o Michel também, ele pontua muitas vezes umas coisas nesse sentido, né? De falar, cara, eu sei que às vezes eu trago uns desafios que você nem escolheu, mas como eu confio em você, velho, você é o cara que escolheu para me ajudar. Então você sabendo ou não, vai lá, pesquisa e me ajuda, né? Se vira. Só vai. Rola isso, né? De eu tirar da minha cabeça também como consultor que eu preciso saber tudo, ou dominar o ramo, né? Mas que eu posso ajudar de outras formas, né? Até porque, eu lembro quando você começou lá, isso, 2018, a gente falava de balão, você não tinha a mínima ideia o que era um balão. Assim, não é só, nunca será só um balão, entendeu? Então, assim, você foi começando a entender de tanto a gente repetitivo e massacrar com a mesma palavra, tipo, tá, isso é um balão. Então, o que tem a ver o frio, o calor que vai estourar? Então, isso. assim, meio de a gente falar disso, você começou a entender que eu até penso, falo assim, cara, então o Wagner tem muito jogo de cintura, porque, na verdade, era um produto que a gente falava muito, mas não tinha como você ter ideia do que era aquilo, né, entendeu? Então, assim, eu olho as empresas, eu acompanho bastante, né, sigo várias pessoas que você presta consultoria, e é legal ver isso, que não importa o produto ou serviço, parece que tá todo mundo caminhando na mesma ideia, tipo, vamos crescer, vamos batalhar, é sofrido? Cara, é sofrido demais, a gente sabe, todo mundo tem suas mágoas, suas amarguras aí, suas terapias para fazer, mas é legal que não importa, eu acredito muito nisso, né, o produto ou o serviço, até as pessoas que eu sigo, não faz diferença para mim, né, eles se tornam uma referência porque eu falo, cara, beleza, mas que é aqui, empreendedor. Entendeu? Total, então isso é muito legal de ver, tipo, todo mundo caminhando na mesma ideia, sabe, de quanto é legal empreender e tudo isso. Eu lembrei agora do negócio nada a ver, né, que você comentou de eu não entender do balão. E aí eu ficava falando assim, mas por que esse aqui, falando do gás hélio, né? Você enche, ele começa a flutuar. Eu sabia que ele flutuava, né? Mas por que tem a diferença, não sei o quê? Aí eu comento, eu falei assim, será que o cliente entende quando você fala gás hélio? Será que ele não pensa que é tipo, sei lá, o Gilberto Gazélio, que é o cara que inventou o balão, porque o cara entendeu que é gás hélio, e é o gás que enche o balão, por isso que é caro, né?
isso deu, naquele momento, eu lembro quando você perguntou disso, deu uma ideia que a gente falou assim, cara, o nosso cliente precisa conhecer o nosso produto. Porque às vezes a gente coloca lá, tipo, Instagram, Facebook, como se todo mundo soubesse o que é balão, tipo, gazelle, o que acontece. Então, dei na coisa de, cara, é que a gente entende porque a gente estuda muito daquilo, a gente é apaixonado. Mas passa isso que, tipo, não é tão simples. É uma coisa recente no Brasil, mas também existem várias opções, tudo isso, então... Essa pergunta é muito pertinente. Então, aqui na Pachá que é engraçado, né? Porque a empresa é de engenharia de tratamento de efluentes de indústria. Então, demorei muito mais tempo do que o balão para entender, né? Só que aí, hoje, já, ainda bem, né? De já estar no nível que eu fico assim, pô, mas quem não sabe o que é uma bomba dosadora? Todo mundo sabe que a bomba dosadora é de uma ETE, de uma indústria. ETE, bomba dosadora, tratamento de água. Por que tem que tratar água, né? É uma coisa que quando eu entrei, eu falei assim, mas desculpa a pergunta, mas por que tem que tratar água? Eu falei, então, não dá pra gente jogar tipo 2 toneladas de tóxico e a Sabesp vai tratar. Né? Ah, tá, entendi. E aí chega num ponto que eu já tô num nível também que eu começo a virar mais do mesmo, né? Tipo, não, bomba dosadora, é isso aí mesmo, é normal. Já sei. Tratar os resíduos, tranquilo, de boa, né? Eu já perdi a ingenuidade que eu tinha antes. Já estudou um pouquinho. Já não consigo ajudar em algumas coisas, Sim. né? É muito importante isso. Agora, a gente precisa falar retomando um ponto ali que você fez a curva, que é da Jéssica empresária. Né? Então, assim, eu lembro que eu falava o nome empresária, já até encolhi os ombros, assim, falando, não, menos, Wagner, menos, né? Sou só uma pessoa que abriu a loja e tá aqui se ferrando, né? E hoje eu vejo que você lida melhor com essa nomenclatura, se veste como, né? Mas não foi natural. Não. Quem te olha hoje fala assim, nasceu assim, nasceu para brilhar, é isso, galera. Né? E aí, como é que foi esse processo aí? Olha, assim, olhar para trás, assim, é uma mudança recente, assim, mas semana passada uma pessoa fez um elogio para outra pessoa falando do meu trabalho, né? Falou, nossa, não, a Jéssica trabalha muito, escolheu uma coisa que tem que trabalhar de final de semana, né? Prêmio de balão, festa, tal, não sei o quê. E eu fiquei refletindo, eu falei, como essa percepção é bonita de mim mesma, porque assim, eu não acredito, né? Eu falei assim, cara, como é isso? Ela tá falando, né? Porque a gente acaba ficando tudo que é mais pesado, não sei se você tem isso também. Os elogios, eu fico muito feliz, mas eu tenho uma dificuldade de entender se isso faz sentido naquele momento. Sim. Fica aquelas... Aceitar mesmo, né? De forma autêntica. Exatamente. Né? Fica aquela coisa de trás, do quanto foi difícil, das amarguras, tal, tudo isso. Mas quando eu me coloquei nesse lugar, que assim, eu era a Jéssica que atendia num balcão, atendia cliente, eu cobrava, eu produzia balão. Aos poucos eu fui indo para a parte de marketing, tipo WhatsApp, tudo isso. Então eu fui percebendo que chegou uma hora que eu precisaria tomar uma decisão, porque para aquilo crescer, eu precisaria crescer junto com aquilo. Então, quando foi em 2020 que você teve aquela reunião fatídica online, que você começou a reunião, também um fato que eu nunca esqueço, falei, Jéssica, essa reunião eu vou falar assim, eu vou falar e você vai escutar. Eu já pensei, ai meu Deus. Na hora que eu fechei o notebook, tudo que você falou, eu olhei pro Guilherme e falei assim, eu não vou deixar isso aqui morrer. Então, naquele momento eu pensei assim, eu preciso tomar a frente dessa empresa. Era a reunião da pandemia, você tá falando, né? Foi em março de 2020. Quando começou a pandemia. Né? Aí você falou tal, não sei o quê, fez algumas perguntas que naquele momento, se eu fosse responder, a gente ia fechar a porta. Ia chorar, né? Ia chorar. Mas acho que naquele momento, Wagner, foi minha virada de chave assim, eu preciso lutar, eu não vou deixar isso aqui morrer, eu não posso deixar isso aqui morrer. Eu me dediquei muito para isso, eu me doei, hoje que eu falo, né? Eu doei mais do que dinheiro, eu doei o meu tempo para aquilo, de estudo, né? Abdicou de muita coisa, né? De muita coisa. Então, naquele momento eu falei, cara, preciso dar minhas caras, me colocar nesse lugar, tá bom, agora eu sou administradora da empresa, olha, isso aqui eu não faço mais. Não foi fácil, né? Você acompanhou esse processo de você sair. Nem foi rápido também. Não, foi bem demorado, de você conseguir largar algumas funções que eu nem rendia mais tão bem naquilo, porque eu estava focada em outras, eu precisaria estar focada em outras coisas. Então, de estudar sobre outras coisas. Eu falava só de balão.
hoje eu preciso falar de outras coisas que não sejam só o balão, né? Então essa evolução precisou acontecer, e eu olho para trás e falo, ainda bem que aconteceu, porque eu precisava disso para entender qual que é a foco da Palomar na minha vida. Então, ela cresce, eu cresço. Ela muda, eu mudo e vice-versa. Nesse sentido, o que você está colocando é a mudança da Jéssica funcionária da própria empresa para assumir a direção, a administração daquilo, né? E administração, é engraçado que a pessoa fala assim, não, porque agora a pessoa só fica administrando. Parece que é mais simples, mas é uma treta desgraçada, né? É mais difícil. Fazer um cachepô ali com um balão dentro é muito mais fácil do que você ficar tomando decisão, tipo, tá, quanto que eu preciso crescer para conseguir ter dinheiro para ir contratar uma pessoa que ela vai suprir uma coisa que eu já preciso, né? Tipo, é tudo muito amarrado, né? É nesse sentido, eu tô falando, né? Quando você vai para a parte administrativa, né? Entender que, assim, eu ia até... Adoro escrever, né? Então, escrevo muito sobre essas coisas que eu vivo. Tá. Então, eu tava pensando assim, eu sinto falta de produzir, porque eu não inflo mais um balão tem bastante tempo. Eu falei, eu sinto saudade. Mas eu entendo que eu não faço mais parte daquilo. Então, eu tô num outro lugar da minha empresa que eu preciso estar observando. Quem tá produzindo, entrega, marketing, tudo isso. Então, assim... Tenho muito orgulho, mas eu não achei que eu fosse dar conta. Eu pensei assim, cara, você tá louca, você vai ter que continuar nesse balcão aqui produzindo balão, porque... Agora, é legal você ter falado do balcão, porque o mais legal é que, assim, para quem não acompanhou a história da Palomar, ela começou com quase que uma loja de embalagem, né? Aí ela foi virando uma loja de artigos para festa. Isso. E foi quando eu encontrei vocês, né? A gente se conheceu. E aí a gente já estava migrando para um ateliê, né, de balões, etc. E a pandemia meio que empurrou e não deixou escolha. Fechou a loja física, hoje é um ateliê mesmo, né? É um escritório que faz entrega, então quase que um e-commerce, né? E então muda tudo, né? Até falei para você, ó, chegou um momento que agora você não precisa mais do Sebrae, você precisa do Senai, porque você quer querer uma indústria, né? E aí você falou do balcão, me trouxe o gatilho de uma coisa interessante. Quando eu cheguei lá, acho que era para dar um treinamento, alguma coisa assim. Você falou, você viu? Eu falei, o quê? Eu tenho uma mesa. Acho que é a sua primeira mesa. Aí você falou para mim, eu nunca tive uma mesa de trabalho. Eu falei, aí sim. É que eu te falei, as pequenas coisas que fizeram muita diferença para eu entender que eu tenho talvez essa facilidade, eu não gosto de tudo do grandioso, assim, eu quero ver os detalhes, né? Então, acho que por isso quando os balões, né, todos os detalhes. Então, pra mim, eu falei da mesa, eu tava, cara, tem uma mesa, tipo, caramba, eu tenho um celular pessoal e tenho um celular profissional, que não é da empresa, entendeu? Sim, tipo, eu não vou pegar pedido nesse celular, é só pra, tipo, mandar nota, alguma coisa assim. Então, nessas pequenas coisas, que você comentou do Guilherme, mesma coisa com ele, assim, a entrada dele lá em 2020 foi maravilhoso, porque você sempre pontuava, a gente que trabalha com criatividade e é muito criativo, a gente tem muita dificuldade do foco. É muito difícil de falar. Não estabiliza nada, né? Nada, a gente não... É uma dificuldade de falar de número, tudo é uma discussão, então, com a entrada dele, ele, cara, vamos focar um pouquinho aqui, não dá pra fazer tudo, porque você sabe, a gente fala, tudo dá pra fazer. Não, querida, não dá. Então, lidar com isso, assim, não, a gente não vai fazer tudo, a gente não vai atender todo mundo, porque também é muita ambição querer atender todo mundo, né? A gente pode ter esse poder de escolha. Então, acho que isso foi muito bonito da minha história, claro, Sim. E da Palomar, com certeza. E o mais engraçado é que agora ele é um criativo e você que está tocando a parte de números. Exatamente. É muito doido isso, né, E cara? ninguém acredita. E é por isso que é tão difícil você administrar uma empresa. Porque você tem que desenvolver uma coisa que você é ruim. Não é uma coisa que você, tipo, não tem afinidade. Não, você é ruim mesmo. ruim. Tipo, você né, chuta com o pé esquerdo, assim, é horrível. Eu também tive que lidar com muita coisa aqui. E, tipo, beleza. Assim, fui músico, dava bem com palco e tal. Mas vender, cara, é um negócio que pra mim sempre foi enganar os outros. Né? Quando eu era funcionário, pra aprender, eu preciso enganar alguém. Então isso foi um negócio que eu tive que me desenvolver. Até que chegou um dia que eu falei assim, nossa, você vende tão naturalmente. Aí eu pensei, eu tô vendendo? Eu acho que só tô contando uma história. Mas é isso, né? Total. Você se desenvolve uma coisa que você inverteu o papel lá. Sim, e esse processo, ele parece rápido, mas a gente foi cada um encaixando, porque assim, eu sou extremamente criativa, então
Cara, o dia que ele fez aquela planilha com você, ele falou, ó, você vai ter que usar essa planilha agora. Eu falei, nossa senhora, eu tô lascada. Cresceu muros em volta de Nossa, você, eu falei, né? cara, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, mas hoje eu não vivo sem elas. Se não tiver, eu falo, cara, não, pelo amor de Deus, eu preciso delas aqui, salvas, com a minha senha, com tudo aqui. Então, isso que você falou é muito verdade. Então, a gente foi cada um se encaixando. Quando a gente entrega um balão, fala, quem foi que fez? Ah, foi ele. Ele que fez, tipo, um cara de 1,95 m, tipo, ele que fez. Mas não é mulher que faz, não, é ele que faz. Então, é importante e acho a maior vantagem, acho que, de você ser empreendedora é essa, de você conseguir mesclar, você conhece um pouquinho, você estuda disso e vai sabendo de tudo um pouquinho, sabe? E a parte que é mais dolorosa, que a gente é obrigado a fazer as coisas, mas a gente não é obrigado porque alguém mandou. A gente se vê obrigado a uma determinada situação, mas a gente, de certa forma, percebe que a gente escolheu estar lá e a gente escolheu, talvez, não passar por uma situação difícil, mas a gente escolheu dar rumo para a nossa vida. A gente escolheu ser algo mais do que a gente era antes. E isso faz da combustível, né, para essa mudança. Eu acho que sou tão apaixonado pelo empreendedorismo por causa disso, né? A gente não... Por nós mesmos a gente não muda, você percebe? A gente tem uns defeitos que a gente coloca ali embaixo do tapete, tá tudo certo. A vida inteira alguém falando assim, nossa, você é muito teimoso. A gente fala, e você? Que não sabe, né? Tipo, joga de volta pra pessoa, você que é invejosa. Agora, quando você é empreendedor e você tipo, vê que percebe que você é preguiçoso, você fala, olha, na minha casa eu até consigo ser, mas aqui na empresa, se eu for preguiçoso, eu não ter resultado, eu não conseguir pagar as contas e não conseguir pagar os funcionários, isso eu não aceito. Né? E aí você começa a se ver, se desafiar, o que mais eu consigo melhorar, né? Sim. Quando isso muda a chavinha, entra naquilo que você comentou antes da gente começar aqui, né? Não é mais melindre, não é mais ficar se batendo também, ai meu Deus, eu não sei fazer nada certo, ai eu não sirvo pra nada, ou o contrário, né, tem outra fase também que a gente não se culpa, a gente tá certo e o mundo é que tá errado, não, cliente que só falou merda, eu fiz a minha parte, o meu funcionário é que fica enchendo o saco, porque eu fiz a minha parte. Quando isso começa a equilibrar, aí você fala, então o mundo não gira em torno da gente, que legal! Exatamente. Isso faz total diferença, então a gente antigamente lidar com reclamação sempre foi muito difícil. É muito difícil. Mas eu me tornei a pessoa da empresa e quando tinha reclamação, eu falo pro Guilherme, eu falei, eu não estou falando de produção defendendo a minha empresa, eu preciso entender o que aconteceu. Né? Então, por que ele fez essa reclamação, que horas que usou, enfim, qual era a expectativa dele, porque você tem que também se colocar nesse lugar. Eu sei que eu já fui do balcão que produz e ama o que faz e você se dedica, acho que a pessoa vai amar. Mas a gente tem que colocar no lugar que assim, ela não gostou. E aí, né? E aí, o que a gente faz, né? E aí entra aquela coisa, eu comigo mesma. Então, assim, a expectativa da minha empresa, tem a minha expectativa e tem a do cliente. O que importa é a do cliente. Né? Então, ele paga as contas. Né? Exatamente. Então, não adianta ficar, como você falou, melindrando, tentando muitos questionamentos, tudo isso. Tem coisas que tem que ser mais breves, né? A gente tem, nossa cultura, muito isso de ficar remoendo algumas coisas. Então, dá um corte, tipo, beleza, é isso, resolveu? Bora, já resolveu, vamos pra outra. Não ficar nessa... Mas acho que isso aconteceu na empresa, Wagner, porque eu trouxe essa mudança pra mim, entendeu? Sim, acho que esse é o ponto principal. De não questionar, não digo de não questionar, mas não ir muito a fundo nessas coisas, de tentar entender. Eu sei que a gente trabalha com criatividade, mas também, eu sei que nunca será um balão, mas também é só um balão. No fundo é. Entendeu? Então não adianta ficar com tanta... Romantizando muito, né? Exatamente. Então, assim, isso que você comentou, em 2018 a gente mudou de CNPJ. A gente, ano passado, trocou de contabilidade, a gente mudou um dos itens lá porque a gente tem um serviço online. A gente precisou entender de logística. Então, tudo isso que, cara, a gente comentava de logística lá em 2018... nossa, é verdade. Você falava, ficava assim, falei, cara, esse cara tá doido, né? Não sei nem o que é esse nome. Vou colocar um balão dentro do carro que eu não conheço? Tipo, e agora o negócio vai, entendeu? Então, acho que essa mudança de postura, quando eu fui para esse lugar de administradora, da forma que eu coloco as coisas, a empresa também vai começar a entender que, cara, ainda é só um balão.
Olha, isso aqui é só uma reclamação. Olha, isso aqui é só um feedback. Isso aqui é só uma opinião. E não tudo é contra a gente, porque às vezes a pessoa nem te conhece, entendeu? Ela tá pensando dela, né, cara? Exatamente. E tem umas coisas interessantes, você comentou, trazendo para consultoria, né? Às vezes a gente debate aqui na equipe e aí eu pergunto para eles, porque tem hora que é muito frustrante estar do lado de cada consultoria, porque a gente tem uma metodologia, a gente já testou, as metodologias elas são baseadas na administração clássica, então tipo, tá comprovado isso há mil anos, né? Financeiro é financeiro, marketing é marketing, muda mais os meios, né? Mas a base é a mesma. E às vezes a gente não consegue trazer resultado para a empresa. E aí eu pergunto para eles, né, para a equipe, falei, e aí, o que vocês acharam? Não sei, eu fico chateado porque parece que a gente não fez nada para a empresa. Eu falei, mas vocês acreditam mesmo nisso? Não, a gente fez tanta coisa, a gente fez pesquisa, a gente trouxe processos, não sei o que, mas por algum motivo ainda assim, casos que já aconteceram, né, o cliente falou que a gente não conseguiu, né, cumprir o resultado, por exemplo. Mas faz parte, cara. Tem decisões, e aí a gente sabe, né, como empreendedor, ou a gente não está consciente, ou é tão difícil para a gente lidar com aquilo e falar assim, eu não consegui como empreendedor, que às vezes a gente acaba vendo de uma forma que o mundo tá errado. Quando a gente xinga o governo, externaliza aquilo, né, terceiriza a culpa para poder ficar bem. Mas eu, como empreendedor, entendo isso. E aí, às vezes, eu falo até para a equipe. Fala, cara, se eles precisarem culpar, alguém precisa culpar a gente por uma coisa que tá tão difícil dele se mudar em si mesmo, eu vou aceitar, vou abraçar a causa, vou falar, não, tudo bem. E aí você olha alguns meses para frente e vê que a pessoa tá seguindo aquilo. Mas ela precisava daquele tempo de absorção, não sei o que, né? Que aí, no modo inverso, é o que aconteceu com a gente aqui quando eu falei do feedback, né? Sim, exatamente. A gente recuando aqui, tentando se estruturar. Pô, demorou 2 meses pra gente chegar numa primeira conclusão em cima de um feedback, né? Então, não dá pra realmente romantizar muito ou ficar aquele cabo de guerra, né? De quem que é a culpa. Não, você tá me xingando porque você não sabe o que você tá fazendo. Pode até ser isso, mas... até porque tem... Acho que assim, de tanto pesquisar isso eu entendi. A empresa tem sempre uma história muito pesada por trás. Né? Assim, é difícil admitir isso assim, não, tudo bem, então vamos lá, fazer dar certo, vamos lá. Mas tem sempre, né? A gente admitir também que, cara, isso aqui não tá dando certo porque eu não quis mexer naquilo lá. Sim. Sabe? Então acho que dolorido, né? é muito difícil a gente admitir, ainda mais como você falou, a culpa é sobre a gente. Né? Então assim, não deu certo, você tenta descobrir o que aconteceu, mas você se frustra porque não conseguiu atingir o objetivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que... Eu aprendi isso a tentar deixar um pouco mais leve, porque, assim, se eu for carregar toda a culpa do que dá errado... Você não vive, né? Não vivo, entendeu? Então, acho que é muito isso, de tentar... então, essa culpa eu vou carregar aqui e vou resolver. Essa aqui, cara, entendo, mas eu não quero pra mim, entendeu? Então, escolher as culpas, né? Teve um ponto que você comentou aí a gente comentou da responsabilidade de terceirizar ou não sei o quê. E uns tempos atrás, assim, eu cheguei no Saddam, o tatuador. Eu falei, e aí, Saddam? Acho que era o começo do ano. Eu falei, tá tudo certo, meu? O que você acha? O que você tá esperando desse ano? Aí ele falou, ô Vagnão, depois de tantos anos, né, cara, não importa o governo, não importa nada, né? Eu já vi que a conta é minha, meu. Então, vai ser bom porque eu vou fazer ser bom, cara. Aí eu olhei pra ele e falei, esse já entendeu o game, né? Não importa, né, cara? Eu tava refletindo a semana passada, até conversando com o Guilherme, eu falei, cara, você pensa assim, não, a gente é venda, vender, não sei o que, estratégia de venda, tal, não sei o que. Não, criar coisa nova. Eu falei, Guilherme, esse pensamento é palamar antigo. tipo, vamos criar coisa nova. Eu falei assim, vamos ver o que a gente já tem aqui, né, que dá pra melhorar, algumas estratégias melhores do que a gente já tem, porque senão vira nessa... Posso estar enganada, mas é uma opinião minha. A gente, quando tá no começo, quando a gente tava lá em 2018, que, cara, foi o boom de a gente criar coisa. Nossa, cada dia era uma coisa diferente. Nossa, queria criar tal, não sei o quê. E ideias que, assim, não eram nem um pouco viáveis naquele momento, porque a gente tinha uma loja física, né? Então, agora que a gente tem um ateliê fechado, né? Que o cliente é totalmente online, você tem mais tempo de desenvolver, de estudar. Mas eu olho pra trás e eu falo assim... Eu até pensei assim, nossa, saudade dessa parte de criar muito. Depois eu falo assim, não...
Porque é um desespero de a todo momento Isso. ter que criar, pensar, ir atrás. É injusto com a gente, sabe? A criatividade é boa, a inovação ela é super bem-vinda, né? Como a gente sabe. Mas a gente sabe também que a inovação, a gente entendeu, né? Que a inovação é um processo. Então ela não acontece da noite pro dia. Até quem dormiu e acordou com uma ideia, aquela ideia vem hibernando na nossa cabeça há anos. É que ela fez sentido naquele momento, né? Então, quando você cria uma pressão em cima da inovação, do tipo, vamos fazer um monte de ideia, botar tudo para rodar porque eu preciso de dinheiro, aí o negócio complica. Porque a inovação é no tempo dela, né? Ela é meio preguiçosa. E tem que né? deixar um tempo também, assim, né? A gente também conversa muito sobre isso. Cara, vamos pensar nessa estratégia? Tá, vamos ver lá, ver um pouquinho os resultados. Porque do dia pra noite, cara, não vai acontecer. Se você for ver, cara, foi em 2018, a gente alterou o CNPJ, tudo isso. 2020 veio a pandemia, a gente tá em 2023. Então tem muita história que, assim, eu até falei pro Guilherme, cara, a gente só tá há 5 anos com balão. Ele parece tão mais. Parece tipo, mais. parece que a gente tá muito mais naquilo, né? Então vem aquelas cobranças, tipo, nossa, eu queria estar em tal lugar, mas eu falei pra ele, assim, que é o pequeno, né? Que eu tô focando muito nas... Eu falei assim, olha quanto nossa vida melhorou, né? Assim, você chegou, a gente não tinha funcionário, entendeu? Então, quanto a nossa empresa cresceu, tudo isso, então... A gente tinha dívidas. Exatamente. Que é um negócio que, pô, ninguém se orgulha de ter dívida, né? Não, e assim, vou até compartilhar, não sei nem se devo, a pergunta que você fez lá em 2020 pra gente, em março, aí você falou assim, você falou assim, aquela que começa a chorar, você falou assim, Jéssica, pega tudo que você tem pra receber, tudo que você tem em conta, faz o cálculo que é esse o tempo que sua empresa vai durar fechada. Aí eu olhava pra ele assim, aquela piscada ali, e pensava assim, a gente não tem nada. Eu falei, então, ao mesmo tempo que eu tava assim, morreu, aí eu falei, cara, eu abaixei o notebook bem lento, assim, o Guilherme chegou, eu falei, cara, não vamos deixar isso aqui morrer, vamos tentar de tudo, tudo que a gente puder, vamos fazer. A gente até, uma vez você compartilhou assim, a gente deixou de tirar nosso próprio salário eu não queria deixar aquilo morrer. Todo aquele esforço que a gente tinha feito, a certeza que a gente tinha que aquilo ia dar certo. E felizmente hoje foi a melhor decisão que a gente fez de não ter, né, desistido. Entendeu? Então foi muito importante pra gente aquele momento. Cara, isso aí é bem icônico pra mim também. Né? Contextualizando, isso aí é final de março de 2020, né? A pandemia tinha começado a pegar feio aqui, né? E ainda tava no Sebrae, né? Aí o Sebrae mandou tudo pra casa. Falou, não, vamos fazer tudo home office. Aí eu comecei a chocar, porque ele fez isso coisa de uma semana, acho que antes, ou 2 semanas antes do lockdown. Falei, cara, uma empresa desse tamanho, se precipitando, vamos falar assim, porque ninguém tava entendendo, tava se precipitando, falei, tem alguma coisa, porque é burocrático, não é rápido tomar decisão. Então esses caras, se eles tomaram a decisão agora, antecipadamente, eles estão pensando desde dezembro. Aí eu falei, tá, deixa eu entender isso. Quando eu comecei a ler mais sobre a pandemia, cara, eu entrei tão em choque que eu juro pra você, você falou de chorar, meu irmão, eu me enfiei assim debaixo das cobertas, eu fiquei tipo a tarde inteira, tipo, encolhido assim, meio chorando e meio depressivo assim, falei, meu, fudeu, cara, vai todo mundo morrer nessa merda, tamo lascado, muito lascado. Aí beleza, né? Passado o sofrimento, no dia seguinte eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Aí eu já tinha dado um migué de uns 2 dias, já fugindo de todos os clientes. Falei, deixa eu estudar. Comecei a estudar histórico de pandemia, eu falei, caraca, mano, essa merda aqui, ela vai durar meses. Aí começou a passar um filme na minha cabeça. Eu falei, as empresas não vão durar, velho. Mas se elas não durar, os funcionários não duram, eles não duram. Eu falei, beleza. Aí uma coisa muito boa, aí entra essa conexão de fases ruins que trazem coisas boas. Eu trabalhei numa empresa que parece que todo final de ano ela ia quebrar. E aí eu participava das reuniões de board e eu tinha que refazer o planejamento estratégico junto com os caras. Então eu lia livros de crise. Eu só lia livros de crise. Tipo, o que faz na crise? O que faz na crise? O que faz na crise? Aí eu resgatei aquele conhecimento e falei, então vamos entrar no modo... Como diria meu amigo, né? Em tempo de guerra, urubu é frango, né? Então, é o que tem pra hoje, filho. E aí eu saí ligando pra todas as empresas e falei assim, quanto tempo você acha que vai durar a pandemia? Pelo que parece na TV aí,
ó, umas 2 semanas a gente vai ter que ficar travado. Aí o outro respondia, é quarentena, né? Então 40 é 40 dias, pô, vai durar 40 dias. Eu falei, meu irmão, é 3, 4 meses. Mesmo assim eu errei ainda, né? E aí foi isso, né? Você foi bem... Foi quando eu liguei pra vocês e falei, olha, tipo, cara... Foi bem com dados, eu lembro. Tipo, você falou assim, ó, Jéssica, falou, não quero ser grosseiro nada, mas seria bom você escutar tudo que eu tenho pra falar. Eu lembro que você tinha bem dados, tipo assim, ó, baseado nisso aqui que eu li, cara, então tudo tem que se preparar. Então, mas que eu falei, entra aquela coisa que a gente também não compartilha. Eu poderia ter, naquela hora, falar assim pra você, Wagner, então, obrigada por tudo, a empresa morre aqui. Quebrei. Mas até é muito difícil você ter essa coragem de falar assim, cara, eu fiz de tudo, mas não deu. E a gente sabia que, assim, 2018, 2018, 2019, a gente conseguiu aquele respiro um pouquinho. Aí tava 2020, engrenando, tipo, né? vamos lá, 2020 tá com tudo. E aí você tem que voltar pra trás. Então, assim, eu até falo muito isso no nosso Instagram, escrevo, né? Pra gente, a ideia de fechar uma loja física foi uma oportunidade. A gente conversou isso em fevereiro. Falei, Wagner, isso aqui tá virando showroom, a pessoa pede no WhatsApp. A gente já tava debatendo. Então, aí... Claro, não foi imediatamente, não foi em março, né? Mas assim, a gente decidiu, cara, então vamos devolver a loja. Claro, né? Como a maioria dos proprietários não foi nada gentil com a gente. Então, mais uma dívida aí pra gente ter que arcar. Mas no próprio, mesmo em 2020, a gente conseguiu reverter tudo, colocar tudo em ordem e sair desse buraco. E assim, eu falei, eu não tinha dado algum pra seguir com aquilo. Entendeu? O que eu tinha só era vontade de fazer. Você tem parâmetro. Né? Não tinha nada. Eu não tinha o principal, né? O dinheiro. Não tinha, mas eu tinha vontade. Porque eu falei, eu não vou deixar isso aqui morrer. Eu não sei o que eu vou fazer. E assim, a ideia do empréstimo era completamente fora de cogitação. Eu falei, cara, se você não tem nem pra pagar, a empresa viver, como é que eu vou tirar o empréstimo? Entendeu? Então foi ali que, cara, na raça, e a gente conseguiu em 2020 virar esse jogo e crescer com mais consciência. Mas foi... bem difícil. Teve uma cliente, a Keila, acho que ela permite eu falar isso, numa loja de roupa, né? Vende pra caramba, tá super bem. E quando eu tava atendendo ela, isso foi em 2019, eu acho, uma coisa assim, né? Antes da pandemia. Aí eu falei assim, olha, quando a gente tá falando de inovação, então inovação é o seguinte, a gente precisa pensar por que as pessoas compram roupa. Começamos desse debate. Compra por quê? Porque é legal, porque a mulher precisa, porque é bacana. Falei, não, vamos começar do básico. Porque se você sai pelado na rua, você é preso, né? Não pode. Então, eu falei, legal, então tem uma questão de lei. Aí fomos evoluindo, e até a gente chegar que a roupa é um ingresso. Então, se você está bem vestido, você é bem atendido, você aceita em alguns lugares e outros não, etc. Eu falei, tá, agora imagina o seguinte, imagina que por algum motivo a pessoa não pode sair de casa. Sei lá, deu uma pandemia, eu juro que eu falei isso, cara. Deu uma pandemia, a pessoa não pode sair de casa. Como seria esse caminho? O que você faria para vender roupa? Aí ela falou assim, você é muito extremista, né? Não vai acontecer isso. Eu falei, mas imagina, é só para um exercício e tal, não sei o quê. Tá, né? Deixa isso guardado. Passou, foi abril, maio, sei lá, ela me liga. Fala, cara, nunca mais eu vou duvidar de você. Como é que você conseguiu prever isso? Eu falei, mas não previ nada, era um exercício. Ela falou, mas aconteceu aquilo. Só que qual que é o ponto? Por causa desse exercício, ela falou assim, o único jeito seria vender online, né? A gente teria que trabalhar com peças da cintura para cima, que provavelmente era só isso que as pessoas iam ver. E talvez teria que ser peças mais confortáveis do que estilosas. E aí eu falei assim, então começa a brincar, testar isso. Eu falei, não, mas eu vendo pra caramba na loja física, porque eu vou testar online? Eu falei, não, mas pra brincar, testa aí, vai que tem um novo caminho, né? Se a gente não tivesse feito essa brincadeira, ela não tinha o mínimo de experiência que ela tinha para ter alguma coisa para se reestruturar na pandemia. E um pouco foi também do que a gente acabou fazendo quando a gente estava falando de entrega, né, de delivery, meter um balão dentro do carro. Falei, imagina que eu vou voltar num Uber. Né? O Uber vai sair mais caro que o balão. Quem que vai pagar isso aí, né? Eu lembro, foi exatamente isso que você falou e a gente falava muito assim, não, mas é que a entrega fica caro, tal, não sei o que, isso em fevereiro de 2020, mas fica caro a entrega, tal, não sei o que. Aí corta para 2023, tipo, beleza, o frete é frete, eu quero o produto, então como mudou? Às vezes até meio, pode ser só ganancioso, mas é um fato que aconteceu pra gente. A gente viu uma oportunidade na pandemia. Sim, isso. Né? Tipo é um assim, fato, no sentido de ganância, assim, quando eu falo, nossa, foi o ano que a nossa empresa mais cresceu.
né? Então, a gente teve que pensar em várias coisas naquele momento, tipo, mas em 2020 você fazia logística. Eu falei, cara, sei lá, eu colocava um balão no nosso carro, o carro comeu toda a quilometragem possível, tipo, eu falava, nem sei o que eu tô fazendo, só vamos. Aí em 2021, tipo assim, então, queridos, acho que algumas coisas a gente vai ter que arrumar, mas tava dando tudo certo, então, mas é que seu carro tá tudo acabado, entendeu? Aquela embalagem do balão também não tá dando certo, a gente tava conversando esses dias, eu falei, cara, a gente mandava o balão sem embalagem, tipo, sentadinho no carro assim, vai, seja o que Deus quiser. balançando ali. Então, um monte de coisa que a gente teve que, na prática, assim, a gente fala, como é que a gente mandava? A gente dá muita risada, fala, gente, a gente mandava um balão com gás sem no saco. Tipo, ele ia no carro lá, o pessoal abriu a janela e o negócio ia embora. Então, esses aprendizados aí a gente dá muita risada, mas felizmente já passou. E você fala para não soar ansioso, mas o que fez a pandemia, vamos excluir, que é isso que a gente tá falando de negócios, a gente tá falando que foi benéfico um monte de gente, pelo amor de Deus, não é? Não é isso, você tá falando de business. A questão é que a pandemia, assim, imagina que você tem um campo de futebol, né? E a pandemia falou assim, agora o campo é assim, velho. Quem tava aqui vai ter que lutar pra caramba pra bola chegar do outro lado, e quem tá aqui é só soltar a bola que vai ser gol. Então, ela mudou o game, todinho. Aí, qual que foi sempre a leitura do business? E aí entra planejamento estratégico, análise de mercado, essas coisas. Falar, em que momento eu tô aqui embaixo, na parte do campo, que vai dar muito trabalho eu chutar a bola pra cima? X momento. Então esquece, essa parte a gente não vai nem mexer. Qual que é o momento que eu tô aqui, é só soltar a bola e o negócio vai? Online. Fechou, é isso, né? Vamos embarcar. Só adaptar, né? Para cá, né, contextualizando na consultoria, o meu contrato acabou no meio da pandemia. O negócio estava pegando fogo e eu fiquei desempregado. Simplesmente assim. Aí eu consegui um emprego ainda, até por indicação da minha ex-chefe, né, que agora é minha amiga. Consegui entrar numa empresa de consultoria e tal, mas eu fiquei um tempão ali planejando reabrir, né, a consultoria. Só que, cara, eu abri a conta e tinha R$1.200. Aí eu falei, ok, o que eu faço com R$1.200, né? Aí eu falei, aí eu olhei, tinha uns instrumentos musicais em casa, sempre tudo pra música é caro, né? Eu falei, e se eu vender esse negócio aqui? Aí no meio da pandemia, vai lá eu fazer os rolos no LX, né? E aí rolo de LX é bem aqueles memes, né, mano? Você vê assim com a touca, com capuz, você olha pro cara, você quer o XYZ? Então cadê a grana? Cadê o negócio? Parece um traficante vendendo o negócio. E foi, cara, no meio da pandemia, o medo de ser contaminado. Enfim, vendi os negócios e comprei um celular de R$4.000, sendo que o mais caro que eu tinha comprado era de R$1.000 até então. Todo mundo falou, você é maluco, velho, por que você vai gastar R$4 no celular? Então a gente começou o canal do YouTube, foi o que eu usei para fazer os vídeos que eu uso até hoje, inclusive, para divulgar minha empresa, feito no meu celular. Então, você tem que se adaptar, né? Você tem que olhar e falar assim, tá, como é que é o game agora? Daqui a 6 meses pode ser que mude, mas agora esse é o game aqui. E assim, acho que a parte emocional, acho que na época a gente até conversou disso. A gente falava quanto era assustador, né? Os dados que saíam na mídia, tipo, empresas fechando, tal, não sei o quê. Uma vez eu até te pergunto, mas Wagner, cara, compartilha um pouco o que tá acontecendo, né? Que você, na época, falou, cara, quem tinha que fechar, vai fechar, né? Tipo, tem gente que meio que... né? Que eu te pergunto, eu falei, cara, compartilha um pouco. Eu falei, não quero o nome das empresas, mas só pra gente ter uma ideia se tudo que tá falando na mídia é tão real, de todo mundo fechando e tal, tudo isso. Porque você fica bem assustado, você fala, cara, eu tô indo na contramão, mas também tudo fechando, como é que é? Então, eu lembro que você falou isso, cara, as empresas que tinham que fechar estruturalmente, elas vão fechar, não vai conseguir, né, passar pela pandemia e colher frutos bons daquilo. E na verdade eu sinto também que assim, 2022 foi o ano de ver quem sobreviveu àquilo ou não. Sim. Porque 20 aquele alvoroço, né, 21 tipo, vamos lá. E aí 22, assim, no caso a gente trabalha com festa, que tudo abriu mesmo, cara, não tem mais festinha pequena em casa, aliás, a galera volta pro shopping, as empresas, né, acredito que vocês já estão com outros planejamentos muito mais audaciosos, e aí? Que 2022 também foi outro boom de um monte de empresa fechando, que a gente também ficou pensando, falei, cara, mas já passou a pandemia, mas aí o reflexo da pandemia começou a bater em todo mundo, acho. Eu lembro desse comentário que você fez, dessa pergunta que você fez, e ainda era 2020, né? 20 para 21. Sim.
Eu lembro que eu comentei assim, as empresas que estão fechando na pandemia, elas já estavam quebradas, vamos usar esse nome forte, né? Antes da pandemia. A pandemia veio para chancelar. Do tipo, você não tinha capital de giro já. Você já não tinha tratado bem seus funcionários. Você não conseguiu, você não fez cadastro de cliente, você não tinha CRM, você não tinha porra nenhuma do seu cliente. E agora não tem como você acionar ele, porque você está fechado. Então, naquela época que eu falei, né? Quem fechou não é só por causa da pandemia. A maioria está fechando porque já não estava conseguindo desenrolar bem antes. E aí eu não estou entrando nem no mérito se é culpa não do cara, competência, não importa. Era isso. Aí as empresas foram fechando entre 21 e 22, aí sim eram empresas da pandemia, porque acabaram todos os subsídios do governo, né? A regra ficou meio que meio abre, meio fecha, meio volta, meio não sei o quê, né? Tinha até questões trabalhistas, né, que ainda estava em debate, a questão da formalização do home office, não sei o quê. Então aí o negócio ficou muito complicado, né? Porque aí só foram momentos muito difíceis, porque aí o cara teve que levar na raça, sem crédito, sem benefício do governo, sem governo pagando metade do salário, não tinha mais almoço grátis não, era na raça. E aí teve empresa que não conseguiu, mas quem conseguiu passar disso aí, hoje, até hoje a gente fala assim, meu irmão, se eu passei por isso aí, cara. Aí acho que entra aquilo que você está falando, que o problema já não é mais problema, né? O problema é aquilo que a gente passou lá atrás. Total. E assim, e pra gente em 2020, aí a pandemia, né? O Guilherme, meu marido, né, não trabalhava com a gente. Aí ele tinha sido promovido no trabalho. Aí tava de férias. Aí tá bom, metade do salário. Aí a nossa empresa crescendo, a empresa dele que ele trabalhava falou assim, acho que tá na hora de você voltar. Eu falei, cara, e aí? Encurralou, né? Vai voltar? Ele falou, cara, se você for voltar pra sua empresa, a gente vai achar uma pessoa pra trabalhar no seu lugar. E aí começou em 2020 pra gente, cara, Wagner, eu preciso contratar, tipo, não tô dando conta, a gente tá enlouquecendo, entendeu? Porque era a Jéssica do balcão que produzia, aí vai pro do WhatsApp, aí tem aquela coisa, tipo, dona da empresa, não era nem empresária, era dona da empresa. Conheci os clientes ali que vinham no balcão, mas eu queria entender forte a emoção do que ele queria. Às vezes era só um balãozinho, eu queria, tipo, profundamente naquilo. Então, pra gente foi... desde 2020, assim, acho que veio essa visão, tipo, empresa mesmo, processos, planilhas, reuniões, que é uma coisa que a gente, tipo, não, tá me irritando aqui, vamos conversar agora. Não, cara, tem horário agora aqui. Bom, vamos sentar aqui pra conversar disso, isso aqui não dá mais. Então mudou a cultura e o nosso comportamento total. Uma coisa que vocês reviram bastante, aí o aprendizado passou para mim, com reflexão, junto com o feedback, era a questão de o quanto você quer mesmo, o quanto você vê como necessidade de crescer tanto a empresa, né? Um dos pontos que você comentou, falou assim, Wagner, cara, eu entendo que você acredita na gente, entendo que você quer ver a gente lá na frente, mas você perguntou pra gente se a gente quer chegar lá na frente tão rápido, né? Porra, né? Você tá falando, só faltou eu falar que você tinha que contratar 20 funcionários de um dia pro outro, né? Aí eu falei, é uma boa questionamento, né? Um bom questionamento, né? E aí agora trazendo de uma maneira geral, né, para o empreendedor, dele filosofar, né? O quanto já não tá bom, pelo menos por uma etapa. Né? Não, vamos administrar isso aqui, vamos ficar com esse time mesmo, vamos manter esse faturamento, vamos estruturar internamente, mas mantendo o faturamento sem crescer tanto. Vamos sentir o momento primeiro, porque aí é mais ou menos como se eu fosse vocês lá, né? Tipo, tem tanta ideia de botar em prática que não dá tempo de absorver. Né? E se eu, como consultor, vier trazer tantas ideias e tanta pressão para o crescimento, vocês não têm tempo de absorver e de estabilizar. E aí vocês não sabem nem o que deu, certo que não deu, né? Eu acredito, na verdade, assim, Wagner, no feedback que eu mandei, era assim, a gente não teve tempo, acho que cada empresa, cada pessoa, não teve tempo de superar o que aconteceu, sabe? É superação mesmo, de entender e meio que surfar na onda, tipo assim, vamos respirar só um pouquinho, sabe? Porque a nossa empresa, tanto essa história... Curtir o luto ali, né? Sabe, um pouquinho, assim deu certo, vamos só curtir um pouquinho aqui, vamos, né, eu divido muito, né, óbvio, minha vida pessoal no meu Instagram, você até comentou uma vez, você me falou, já está certo, cara, mudei de apartamento, eu troquei de carro, então, assim, esses pequenos luxos que eu olho pra trás e falo assim, claro que eu quero mais, mas se eu olhar pra trás... De onde você veio, né, meu? Assim, do salário que eu tinha
E eu fiquei 5 anos com o mesmo salário. O salário que você não tinha, na verdade, né? O salário que eu não tinha, que eu pagava para trabalhar. Então, assim, é exatamente essa questão. Claro que a gente enxerga a Palomar muito grande, uma coisa... E você falou também pra gente, hoje a gente conhece de logística, a gente conhece estoque, conhece de processo, coisas que assim, cara, em 2018 a gente não sabia nada do que era. Nada disso. Pelo amor de Deus. Então, essa escolha que a gente tomou, e também depois do seu feedback, que a gente se reuniu, né, que eu mandei o feedback pra você, eu falei, cara, vamos optar por um tempo ficar assim, né, entender o que tá acontecendo, pra gente, quando começar a entrar essa ideia, tipo, vamos crescer, mas vamos crescer mesmo, a gente tá estruturado psicologicamente mesmo. Sim. Porque, como vem de uma história, claro, eu sigo vários empreendedores que não foi fácil pra ninguém, eu acredito muito nisso. Mas pra vocês foram pesadíssimos. Porque Tudo a foi muito gente, pesado. acho que hoje em dia o que mais pega é o dinheiro, né, pra qualquer pessoa física, jurídica. Sim. E a gente teve muitos momentos de falta de dinheiro. Então a gente encontrou essa estabilidade nos últimos 2 anos e meio, 3. Então a gente, ainda é novidade, né? Entendeu? Então isso é muita novidade pra gente. Então, tipo, eu tenho aquele receio, cara, isso aqui é o caminho certo. Não, então tem a superação. Vamos superar tudo que a gente viveu, porque a gente veio de uma história de perseverança mesmo. A gente não tinha dado nenhum pra seguir com aquilo, que assim, se eu te encontrasse, sei lá, cara, em 2016, foi na fé, né? Você ia falar assim, fecha isso. Vocês estão tentando pra quê? Vocês não têm dinheiro, não tá dando nada. Entendeu? Então, mais de superar, de digerir, né? E meio que surfar, tipo, tá dando certo, vamos, né, pra não voltar pra trás, que a gente é traumatizante. Eu peguei, dadas as proporções, né? Eu não passei por uns momentos que nem o de vocês, mas eu tive como eu falei, né? Dentro do meu sofrimento é aquela história de me ver desempregado no meio da pandemia. E realmente também foi muito sofrido, né? E aí é o que a gente brinca, que a gente tem alguns momentos umas cabeças de pobre, assim, né? Tipo, a gente passa tanto tempo, sei lá, passa fome, que quando você vai comer, você come um pouquinho ali, né? Que vai que acaba, né? E até hoje eu vou comprar, sei lá, um suporte para gravação. Pô, já tenho grana para comprar um suporte profissional. Aí eu fico lá no Shopee olhando assim, tipo, isso aqui é R$50. Eu falo, porra, 50 não vai resolver, caramba. Compra a merda do negócio que é permanente. Mas fica isso, né? Esses resquícios daquele sofrimento. Não né? sei se você vai lembrar que você me disse, acho que a gente fez a reunião lá em 2020 e tal, e depois você falou assim, não, porque eu e minha esposa, a gente fez uma torta de liquidificador e tá comendo a torta e tal, não sei o quê. Aquilo me impactou, eu olhei pro Guilherme e falei assim, a gente tem que conter, cara, porque a gente não sabe, tipo, eu fiquei pensando naquilo, eu falei, é muito esse pensamento, tipo, a gente ter aquilo que é a cultura da nossa empresa, assim, beleza, Wagner, se eu quisesse implementar um podcast, cara, você tem condição de comprar um equipamento foda. Eu vou comprar com esse mais aqui, eu acho que eu não preciso desse aqui, eu não preciso, né, tipo, todo mundo divide esse celularzinho aqui, aí você compra mais um celular, aí você volta, tipo, a questão da mesa. Wagner, eu tenho uma mesa, tipo, se eu chegar na empresa, a pessoa tem 10 mesas, mas pra mim, eu falo, gente, uma mesa, isso é muito importante pra mim. Então, mas essa coisa que é minha, né, que acaba trazendo pra empresa é isso, tipo, um pouquinho aqui, né, será que não dá pra fazer do jeito? Mas também já algumas coisas que não dá pra gente ter a postura que a gente tinha lá atrás, que era muito, tipo... Mas é essa que é a estabilização, né, da gente conseguir sentir... Qual que é a nova fase, olhar para si mesmo, né? Entra um pouco a parte filosófica do autoconhecimento ali, de olhar para si mesmo e falar assim, ok, eu já não tô lá passando necessidade, mas também, calma, vamos respirar, vamos curtir, vamos ver a paisagem, né? A Ingrid fala que para mim a viagem é tipo, você vai subir uma montanha, eu subo a montanha e falo assim, legal, agora vamos descer. Não, vamos ficar curtindo, né? É só uma foto, só queria uma foto. Então, tipo, beleza, já postei. Mas é equilibrar esses momentos aqui, né? Ter essas fases de passagem. E nessa de curtir, né? Eu também comecei a refletir a minha autocobrança até, né? Aqui dentro da consultoria. Né? Tipo, vamos crescer. Calma, vamos crescer, mas no momento que tem que crescer, vamos estabilizar no momento que tem que estabilizar. Né? E tem uma reflexão agora, falando da vida pessoal, algum tempo atrás eu estava buscando um equilíbrio de uma maneira sustentável como ser humano. Então, o que eu quero dizer? Em algum momento eu já trabalhei pra caramba e negligenciei a alimentação. Aí eu tive que parar porque eu fiquei doente. Aí em algum momento eu melhorei isso, mas eu não tinha saúde, porque eu não tinha mais preparo físico. Aí eu fui fazer exercício, melhorar a alimentação, e aí você vai acumulando. Tá,
chegou um ponto, né, até recente, que eu consegui equilibrar de tudo um pouco. Faz um pouco de exercício, né? Eu e você adora compartilhar que a gente treinou cedo, na força do ódio, mas conseguimos. Mas entra esse equilíbrio. Desses tempos atrás, eu vi uma outra reflexão que é assim, cara, você já percebeu que você pode largar o bastão, às vezes, de algumas coisas por um tempo, e durante o ano a média fica legal, mas não durante o dia ou durante o mês, durante o ano. Porque o que é um ponto? Às vezes eu ficava me cobrando e falando assim, caramba, mas eu tinha que ter visto essa semana, tinha que ter visto minha mãe, tinha que ter visto minha sogra, tinha que ter visto meu cliente, tinha que ter preparado um negócio, tinha que ter feito uma palestra, tinha que ter corrido atrás de novos clientes, tinha que ter... Pô, mas em uma semana não dá, né? Aí eu tô no Corre Demais, né? Que é o grupo de corrida lá do Alan, e aí rolaram o desafio de inverno. Aí eu sou tão maluco que eu falei assim, não, é o desafio, eu vou cumprir essa bagaça. Só que eu tô um mês inteiro completamente estressado no evento da minha empresa, que consumiu tudo de energia, tudo. E aí eu peguei, um imbecil, né? Fui correr 6 horas da manhã no frio de 8 graus, sendo que o meu corpo não estava preparado. E fiquei todo feliz, postei, 8 graus, consegui, 7 quilômetros. Cara, foi uma semana destruído e sem conseguir treinar mais. E aí que veio essa reflexão, né? Tipo, cara, você vai fazer um evento, né? É um negócio pesado, vai reunir 80 pessoas, exige tempo. Deixa cair um pouquinho o treino, cara. Você não vai conseguir fazer. Eu tava conversando disso também semana passada, que eu faço essa analogia pra minha vida, né? A gente tem um notebook, computador, enfim. A gente vai abrindo várias abas. Então, assim, tipo, pra mim, treinar é prioridade, porque eu tenho uma questão física que eu não posso deixar de treinar. Ah, tá bom, mas essa semana eu coloquei, sei lá, ver minha mãe que mora em Santos, mas eu também quero ir pra São Paulo fazer tal coisa, mas eu quero ir atrás de um orçamento de não sei o que lá. Só começa um monte de aba aberta que nenhuma eu fecho. Tipo, eu minimizo essa daqui, mas eu não resolvi. Então eu falei assim, deixa eu abrir uma de cada vez, deixa eu abrir essa daqui pra resolver, pensar nessa daqui. E acho que assim, acho que você tem isso, quando dá cobrança, tudo isso, assim, a gente acredita em algumas fórmulas, assim. Então por que deu certo esse dia? Não, porque eu fui treinar tal hora, porque eu comi tal coisa, eu cheguei no emprego tal hora, eu falei com tal cliente, tá bom. Aí se no outro dia já não sai, eu falo, o que eu fiz de errado? Não tá errado. O que eu fiz de errado? Mas não foi igual ontem. Não, assim, é que não depende só de mim, né? Então essas cobranças eu precisei também me livrar de algumas, porque não faz sentido a gente ficar se cobrando por coisas que a gente não tem controle. E outra, como você falou, tá dedicando uma coisa que nem a gente lá. Eu passei 2021, acho que eu vi minha mãe poucas vezes extremamente focada na empresa. Focadíssima. Falei, cara, não quero saber. Eu falo, cara, coloquei o negócio na minha cabeça e fui. Aí 22, 23 eu falei assim, então deixa eu fazer umas escolhas aqui, não vou trabalhar tal dia, vou fazer tal coisa, porque naquele ritmo não... Você não aguentava, não né? aguento. Aí você voltou a roubar a roupa do guarda-roupa da tua mãe. Isso aí. Só sou fã, inclusive. Ela assiste tudo. Ela é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Minha mãe é engraçada. Minha querida. Acho que deu para entender bem aí a história da Jéssica. Eu tenho certeza que tanto o seu jeito de ser, a forma de pensar, a sua história, ela vai inspirar muita gente. Assim como me inspira até você mesma, Sim, né? total. Hoje em dia. E é um bate-papo sempre muito, muito bem-vindo, muito legal, né? Hoje eu tô realizadão aqui com esse episódio, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para muita gente. Né? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fiquei meio tensa, mas deu tudo certo. Eu vou soltar uma aqui, porque é só para dar uma cutucada. Essa pessoa aqui, ela fala que ela não estava preparada para falar em público, para não gravar vídeo. Mas, cara, né, não é uma pessoa formada, tá aí, ó. Né? Eu tenho essa dificuldade. Fala super bem, tem super para agregar. Que bom que você tá aberto para essa fase aí. Sim. E eu fico feliz de você ter vindo. Eu que tô, assim, é mais um desafio que, tipo, mais um check ali, que mais uma coisa deu certo ali. Mas obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Muito bom, muito obrigado. Obrigado a você. Suquinho.